Boa noite, meus irmãos. Um feliz ano novo a todos. Que Jesus abençoe e os proteja. Boa noite a nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Boa noite aos nossos irmãos do YouTube, cujo canal nós possuímos agora em nome de Paz de Jesus. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Mais uma vez, Senhor, aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumine, Senhor, o irmão que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva. Esteja conosco no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Neste mês de janeiro, que inicia-se, nós começamos a comemorar o aniversário da nossa casa, que no dia 1º de fevereiro, ela completa 73 anos. E esse mês são irmãos nossos convidados, que aqui, aceitando o nosso convite, vêm trazer sua mensagem. E iniciando hoje o mês, está conosco o nosso irmão Paulo Henrique, trabalhador do Centro Espírita Luz e Verdade. Também ele faz parte do Conselho Regional da Federação do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe e que Ele possa nos deixar a sua mensagem da noite. Muito boa noite a todos. É um prazer imenso retornar a essa sociedade. Gostaríamos de agradecer o convite, a confiança que mais uma vez nos foi depositada. Gostaríamos também de parabenizar aqueles que fundaram há 73 anos atrás, ao comando do Cristo, esta casa. Parabéns a todos, parabéns a nós. É, sem dúvida, uma das maiores casas da região, pela sua amplitude, dos seus trabalhos e dos seus trabalhadores. Em Uruguaiana, é também o centro espírita que atinge o maior número de adeptos e de estudantes. Parabéns ao presidente Leoni, que há muito tempo está à frente dessa sociedade. A todos os amigos que temos aqui, aos trabalhos que ela vem prestando com relevância na difusão da doutrina espírita na cidade de Uruguaiana. Quando atendemos o convite, logo colocamos o olho no tema. O tema o qual nós vamos focar àqueles que no início de um novo ano desejam então tomar ciência da amplitude do que é ser espírita. Por isso vamos buscar uma reflexão. Ela não é anotada especialmente a ninguém, talvez mais a mim que a todos, mas é uma reflexão com base em Allan Kardec. Allan Kardec, esse que em 1862, respondendo a uma carta dos espíritas franceses, trouxe-nos uma mensagem de fim de ano, ou de início de ano, que é o caso de hoje, o dia 2 de janeiro do ano de 2017. Ele coloca assim, no livro, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, eis, meus amigos, os conselhos que vos dou
e aos quais junto os meus votos para o ano que começa. Não sei que provas Deus nos destina para este ano de 2017, mas sei que, sejam quais forem, as suportareis com firmeza e resignação. Pois sabeis que para vós, como para um soldado, como para nós aqui presentes, a recompensa é proporcional à coragem. Eis uma mensagem, então, fidedigna daquele que organizou o ensino dos Espíritos, intitulado Allan Kardec, por seu pseudônimo. Então, Kardec, na sua lucidez, com os pés sentados ao chão, contrário aos memes de internet, de seja isso, seja aquilo, dá-nos um norte da razão no início do ano, da doutrina racional dos Espíritos. Sejam quais forem as provas, que possamos suportá-las, porque não sabemos os desígnios do Senhor para o ano de 2017. Assim como 16, como 15, como 18, como 20, aquilo que está para nós, assim será. Como aquilo que esteve para nós, os desencarnes, as catástrofes e os momentos felizes. A recompensa é proporcional à coragem. Então, que tenhamos no início desse ano de 2017 muita coragem, e venha o que vier, porque aquele que tem a base sentada no Espiritismo está preparado para tudo na vida, embora não seja um anjo. E esse é o nosso trabalho, ser espírita. Essa é a nossa reflexão. Quando debatíamos num grupo da rede social, o qual muitos integrantes desta casa participam, eu preparei algumas respostas para eles e para mim também, estudando no nosso trabalho de hoje. Em primeiro lugar, questionamos-nos se o Espiritismo está em tudo e o que é a doutrina espírita. Para que ela serve? Por que ela veio? Quando nós trabalhamos o Espiritismo como Consolador prometido, como a terceira revelação, eis um ponto capital na nossa doutrina, a sua importância em nossas vidas. Quando o advento de Moisés traz os mandamentos e norteia aquele povo ainda cruel, posteriormente vem o Mestre e traz o legado do amor, há 2017 anos atrás. Ele avisa-nos que enviará um Consolador prometido. Em meados do século XIX, 1800 e pouco, começam então encarnações de médiuns de efeito físico. O mundo é, entre aspas, bombardeado por mesas que giram, iniciando na América, quase concomitantemente na Europa. Os estudiosos da época alertam-se com o fenômeno. Começa então um processo que é capitaneado pelo nosso Senhor Jesus, aquele que é o nosso principal guia e modelo para nós, os terráqueos. Ele coloca à disposição de notáveis espíritos que reencarnaram um manancial vindo por inúmeras mesas mediúnicas e que tratavam de vários temas com relação à comunicabilidade dos espíritos, com relação à vida após a morte, com relações sociais. E ele, o notável professor Hipólito Denizar Rivaio, hoje Allan Kardec para nós, começa a fazer esta organização. E traz, como diz na Gênese, a revelação em uma palavra que é caracterizada por ser divina. Ela pertence aos espíritos, mas a sua elaboração é trabalho do homem. E esse notável Allan Kardec
é quem veio com a missão e a cumpriu. Por isso, hosanas a Allan Kardec. Hosanas ao seu trabalho, que inicia-se para nós oficialmente pelo Livro dos Espíritos. Mas vários experimentos Allan Kardec já fazia. E ele coloca à disposição do mundo a doutrina espírita, que é a que nos traz aqui. Então, para nós, não que cultuamos, para nós que entendemos que precisamos estudar para poder compreender, nós traçamos um horizonte doutrinário para aquele que quer conhecer a doutrina dos Espíritos, estudando basicamente a obra, o Livro dos Espíritos. Este é o passo inicial do adepto espírita. Saber o que, na íntegra, Allan Kardec queria com toda essa organização. Passam-se então as obras que compõem a base doutrinária que nós chamamos de Pentateuco Espírita, ou as 5 obras básicas, que decorrem cada uma de capítulos do livro principal, que é o Livro dos Espíritos. Vem o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. Assim, esse horizonte doutrinário para nós que adentramos naquela porta, que assistimos às palestras, começamos então a tecer, a criar a nossa cultura, a criar os nossos juízos, a ter a percepção daquilo que é espiritismo e aonde ele está, mesmo que ele não esteja necessariamente dentro da casa espírita. Esta é uma das grandes questões. Aonde eu vou descobri-lo? Já que na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec assevera, no item 8, se não me falha a memória, que o futuro das religiões terão no seu arcabouço as ideias espíritas. E isso não se pode negar. Hoje, muitas das religiões já têm as ideias espíritas, mas não as professa como espírita. Entretanto, para nós, aqueles que estamos numa casa espírita, o ideal é estudarmos o espiritismo, saídos por Allan Kardec. Allan Kardec faz-nos a base, constrói em nós o conhecimento principal e os objetivos principais da doutrina espírita, entre eles o combate ao materialismo. Seguimos conforme Gerry, espírita de Osório, o qual já tivemos o prazer de trazer aqui, escritor, construiu para nós, nas obras que complementam diretamente o conhecimento espírita, que podemos falar em William Crookes, podemos falar em Camille Flammarion, entre outros, Leon Denis, Bozano e outros que aqui não estão. Concluída essa leitura inicial, como aquele que inicia os seus estudos pela primeira série, a segunda, a terceira, e depois, quando chega lá no fim, que não é o caso da doutrina espírita, está pronto para o mundo. O nosso caso, a doutrina nos prepara para o mundo. Temos, na cor amarelo, mais obras que complementam a codificação. Entretanto, cabe-nos uma ressalva. Para que possamos, nas obras do entorno, aproveitá-las, é necessário que conheçamos as obras fundamentais do Espiritismo. Porque sabendo as obras fundamentais, o que elas contêm na íntegra, na síntese mais profunda que talvez a história da humanidade tenha conhecimento, que é a nossa relação com o mundo, que até então era sobrenatural, e Allan Kardec o coloca na razão, na compreensão de todos nós. Vamos encontrar o espírito de André Luiz com a sua série, a série psicológica que é estudada nessa casa de Joana de Ângeles, o notável espírito Camilo,
que muitas obras ditou pelo médium José Raul Teixeira. Vamos encontrar Herculano Pires, que foi um espírito encarnado que trouxe-nos relevantes obras para montarmos a nossa biblioteca espírita. Assim, esse corpo de entendimento do que é espiritismo vai se forjando em nós. E nós começamos, então, um processo que está previsto lá por Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é ir pegando o jeitinho de espírita. É dar início, dar o pontapé, são os primeiros passos da jornada de transformação do espírita. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita, diz Allan Kardec, e vocês devem ter ouvido inúmeras vezes aqui nesse microfone, pelos esforços que faz, pela força que faz, para domar as suas más inclinações. Por isso, ele já as reconhece. O verdadeiro espírita se reconhece como aquele que ainda tem inúmeras más inclinações. Chegamos com esse horizonte dilatado, passando aqui por mais obras de Allan Kardec, que, se não me falha a memória, chegam ao total 21, contando as edições da Revista Espírita, que era o laboratório que Allan Kardec fazia os seus experimentos, mandava suas cartas, os seus estudos, tudo ele anotava. A Revista Espírita é um manancial de conhecimento que está ao alcance de todos nós, gratuito, a qual 99% dos espíritas não a conhecem. Nós temos outras obras, como a que eu citei, Viagem Espírita em 1862. O que é o Espiritismo? Allan Kardec também previu uma biblioteca para os espíritas, que é a sua última obra, aonde ele coloca inúmeros livros da arte, da poesia, da ciência, da psicologia da época, para que o horizonte doutrinário do espírita se dilatasse, para que o horizonte cultural, artístico, daquele que professasse, então, a filosofia que nascia, ou o espiritismo, no seu tríplice aspecto de filosofia, da sua parte ética e moral, que lidamos com a religião, e também o seu aspecto científico. Esse horizonte doutrinário leva-nos alguns anos. Ninguém estuda todas as obras de Allan Kardec num curto espaço de tempo. E lá também na introdução ele alerta: precisamos nos recolher, precisamos discutir, precisamos encarar com seriedade. Isso que é uma odisseia particular de cada um. É uma meta que cada um vai traçar e vai dar aos passos conforme o tamanho de nossas pernas, não as pernas dos outros, do facilitador. E ele também sabe como era, olhando-nos na época, como se fosse hoje. No Livro dos Médiuns, no capítulo 3, ele coloca categorias nos seus adeptos. Nos categoriza como exaltados, experimentadores e imperfeitos. Diz-nos Allan Kardec, trazendo aqui uma palestra de Alberto Almeida, grande palestrante espírita, hoje num nível muito alto nos arraiais espíritas, que os espíritas exaltados, conforme está no Livro dos Médiuns, são aqueles que, pelo termo exaltação, saem da normalidade, levam a doutrina freneticamente. São aqueles que deixam passar uma proposta mais inadequada da doutrina espírita do que adequada. Vivem numa euforia quando tomam posse do conhecimento espírita e fazem, diz Alberto Almeida, interpretando a passagem de Kardec do Livro dos Médiuns, um desserviço para a doutrina espírita. Entre nós existem os exaltados,
Os conhecemos pelas atitudes no centro espírita, por defenderem aquilo que não conhecem, por falarem quando não devem, por trazerem à baila questões de muito mais reflexão e as tratarem com superficialidade. Mas também tem, diz Allan Kardec, fala-nos Alberto Almeida, aqueles experimentadores, que vêm ao centro espírita porque têm curiosidade, porque querem, a partir de algum tempo, falarem com seus entes queridos e lhes fazerem perguntas fúteis. Aqueles que tratam a doutrina espírita pelo seu eixo puramente fenomênico, que ainda não entendem a sua proposta moral, mas que querem aqui a proposta da curiosidade. Permanecem algum tempo em determinados pontos da casa espírita, mas não fazem uma inserção profunda do fenômeno, tirando-lhe aquilo que ele nos proporciona, que são os ensinamentos morais. Estes, diz-nos Allan Kardec, contextualiza Alberto Almeida, são os espíritas experimentadores, focados unicamente no passe, focados unicamente na mediúnica e não na transformação de si. Fala-nos na lucidez de Allan Kardec. Trata então ele, no item seguinte, dos espíritas imperfeitos. Estes abraçam o fenômeno. Eles entendem porque estudam o livro dos médiuns. Eles conseguem captar a dimensão do pé da filosofia. Eles sabem do conteúdo da onde viemos para onde vamos. Eles são aqueles que estudam. Eles sabem aonde estão as questões nas obras fundamentais. Eles, muitos deles, diz Alberto Almeida, são os palestrantes, como o que vos fala. São aqueles que coordenam os grupos de estudo que dirigem as nossas casas espíritas. Eles sabem sobre a existência e a sobrevivência do espírito. Eles por aí ficam. Passam anos usando e melhorando os termos espíritas. São enciclopédias ambulantes. Pode-se fazer qualquer pergunta nas obras fundamentais ou nas complementares e suplementares da doutrina espírita. Eles as respondem. Diz-nos Alberto Almeida que eles usam os termos espíritas, a erraticidade, a mediunidade, os termos organizacionais da casa espírita, mas por aí ficam. São os espíritas imperfeitos. Aqueles que talvez, nem sei se eu estou nesse nível, talvez não. Diz-nos Alberto Almeida, excelentes espíritas de ar-condicionado. São aqueles que vêm na casa espírita porque tem ar, mas a doutrina espírita não os penetra. Eles aderem como cola ao espiritismo. Eles estudam, eles carregam o conhecimento espírita, mas não o praticam, porque são espíritas de galpão. São espíritas que a prática não os alcançou. Mas Allan Kardec alerta-nos para aqueles que, como esse, consideram o fenômeno, sabem das questões profundas da filosofia espírita, o quanto ela responde para cada um nos problemas diários de nossas vidas. Ele materializa a doutrina no seu jeito de ser. Ele caminha não porque aderiu à doutrina, mas porque a doutrina aderiu a ele. Ele é a doutrina. A expressão máxima do espiritismo é vê-lo falar, mas não falar aqui na casa espírita bonito, com eloquência, treinando, modulando a voz, estudando, usando recursos audiovisuais, mas de forma diferente. Ele atendendo lá na sua profissão, ele atendendo lá na sua casa,
ele atendendo aqueles que sofrem em todos os meios sociais que ele pode alcançar. Não é aquele espírita imperfeito que fica dentro da sua zona de conforto. Eu estudo, eu trabalho, eu leio, eu venho na casa espírita desde que eu possa assistir o meu futebol. Ao contrário, ele abre mão do futebol, da corridinha, ele abre mão da novelinha, porque ele vem trabalhar, porque a doutrina entrou nele. Ele é a doutrina. Ele compreende a perspectiva de que essa vida é para que eu tenha, na verdadeira vida do mundo espiritual, dias melhores. Ele consegue essa compreensão, porque o espírita cristão ou verdadeiro espírita sabe que não é aquela criatura que parece uma caricatura de um homenzinho de bom, que fala numa voz mansa, que concorda com tudo porque ele tem que discordar. Ele sabe que ele terá, nos dias de hoje, no mundo atual, um séquito de inimigos. Porque muitos não concordam, e Allan Kardec tratou muito bem isso nas obras básicas, com a filosofia, com a ciência e com a religião espírita, porque ela choca os materialistas. Ele é lúcido. Discutíamos numa rede social esses dias, não espírita, a qual eu participo, e chega-me um texto longo, tijolão, como a gente chama na linguagem virtual. Atento, eu fui ler. E lá ele fazia uma grande apologia ao militarismo diante da crise do Brasil, que deveríamos botar os milicos, etc. e tal. Até aí tudo bem. Cada um tem a sua forma de governo. Uns querem isso, uns querem socialismo, capitalismo, militarismo, o respeito. Mas lá no final ele diz assim, ó, que saudade do AI-5. Para quem não sabe, depois é só colocar no Google. Eu não pude permitir. Eu cobrei o respeito às pessoas, às mães que desencarnaram. A barbárie que ocorreu aqui, nós temos argentinos no Brasil e na Argentina, simultaneamente. As mães da Praça Rosada, as mães do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, que perderam torturados seus filhos, e aquela criatura fazendo apologia a uma instituição criminosa. O espírita coloca os seus dedos a queimar. Esses dias, aquele que tem noção do que é o jeito de viver espírita, não coaduna com situações que vão a favor do materialismo. Questionado, um conhecido irmão aqui da nossa região e do estado do Rio Grande do Sul, opinou sobre o Papai Noel. Quando ouviu o Papai Noel em uma foto de um centro espírita de uma outra cidade longínqua de Uruguaiana, e lá na sua volta às crianças, questionou que lá não era local de tal criatura esdrúxula, que o mundo faça o que quiser com ele, mas aqui, o dia 25 de dezembro, nós temos um só aniversariante nos nossos corações, que é Jesus, não essa figura esdrúxula, e tem que ter coragem moral para poder se opor a esse tipo de coisa. Na linguagem popular, por muitos ele foi fritado, mas essa é a coragem do espírita, porque ele sabe que ele não vai fazer só amiguinhos, ele sabe porque ele estuda na base, e a base é, o espiritismo é peremptoriamente, e isso é colocado por Kardec incontáveis vezes, em quem estuda as obras básicas, contrário ao materialismo. E quando a gente pega essa figura, a qual citei, que não merece muitas citações numa casa espírita, ela é a representação máxima do materialismo. Portanto, se eu, espírita Paulo, aderi, ou melhor, entrou em mim o espiritismo, eu o entendi. Isso não me faz um anjo, isso não me faz alguém melhor que qualquer um de todos que aqui estão, mas me faz entendedor
de que o materialismo é a grande chaga da humanidade. Eu não posso coadunar, eu não posso concordar que tal figura faça parte da minha ceia de Natal. Este é o verdadeiro espírita. Este é o cara que se posiciona. Esse é o cara que na sua atividade profissional é ética. Este é o cara que coloca as coisas no mundo com transparência, doa a quem doer. O verdadeiro espírita não é que vira o pescocinho e fala manso, e que recita as parábolas do Cristo, porque estudar e recitar qualquer um de nós faz, mas é o que se esforça ao máximo para vivê-las. É aquele que luta, mas luta muito, não só contra si, porque percebe a influência do mundo espiritual, porque ele estuda a influência espiritual. Ele sabe que pensamentos que não são seus o confundem para desvirtuá-lo do caminho do bem, porque ele compreende a ciência espírita e sabe a sua aplicação no dia a dia das nossas vidas. Esses são os verdadeiros espíritas. Não tenhamos, meus amigos, em nenhum momento, como muitos ainda têm, infelizmente, de dizermos-nos: eu sou espírita, eu estou numa casa espírita, eu leio Allan Kardec porque eu quero entender o espiritismo e as obras que o complementam. Mas eu estou aqui porque eu quero ser um cidadão melhor. Eu trago junto a mim inúmeras imperfeições, porque aqui não tem anjo, aqui tem espíritos que querem se melhorar, que querem entender o que acontece com as suas famílias, com seus pais, com seus filhos. Por que nós estamos aqui? Por que ela é minha esposa? Por que ele é meu marido? Por que isso? Por que aquilo? E esses porquês a doutrina espírita tem um manancial enorme para nos responder. E é isso que nós buscamos. Ao sair daqui, sermos criaturas melhores, mas sermos espíritas. Não importa que o meu marido, que o meu pai, que o meu filho, que o meu vizinho, que o meu patrão, enfim, não queira. O que importa é o que eu sinto. Os espíritos nos dizem que os nossos pensamentos e atos falam por nós. E este verdadeiro espírita é aquele que caminha, e o seu caminhar canta a valsa do espiritismo. É aquele que, quando é interpelado, age com a razão, mesmo que em muitos momentos ele não tenha a razão, porque ele reconhece que errar faz parte de sua trajetória, mas conhece que também acertar é a sua meta. Ele não se deprime com tanta facilidade. Há pouco, uma espírita que aqui está presente, mas não precisam olhar para o lado, muito conhecida minha, estava com a mãe doente no hospital. Havia sido detectada uma doença grave. E ela foi fazer exames, hospitalizada. E a nossa família é da minha família. É a família de espíritas. Todos. E essa pessoa, então, em Porto Alegre, no hospital, conversando conosco num sábado à tarde, e com outros familiares, muito bem, embora com a doença, mas a doença ainda não havia tomado conta. Desencarna algumas horas depois, e lá na minha casa, aquele telefonema de madrugada vindo de Porto Alegre, ou vindo de outra cidade, ou vindo do hospital. Ele chega, e como é que o espírita procede? O espírita chora, o espírita fica triste, mas ele compreende. Poucos dias se passaram e a normalidade está lá em casa novamente. É uma perda, é um parente próximo. Este é o espírita. Aquele que chora, aquele que se revolta, mas aquele que logo, logo compreende, porque essa tranquilidade, esse modo, esse jeitinho de ser de nós espíritas precisa se processar na hora da morte, porque a nossa compreensão para com a morte é diferente daquele que não estuda, porque a gente sabe, e isso já foi repetido incontáveis vezes aqui,
que é uma passagem, mas nós precisamos vivê-la. Vivê-la quando o nosso parente próximo desencarna e prepararmos-nos para o desencarne. Na sequência da vida, colocando os nossos pais no túmulo quando seus espíritos viajam para a vida no mundo espiritual. Compreendemos nós, espíritas, que não há separação, mas sim há um tempo, como aquele que viaja para um país longínquo, e que daqui a alguns anos ele retornará e nós nos veremos, mas veremos aquele aos quais nós amamos. Esse conforto faz com que o modus vivendi do verdadeiro espírita seja diferente, porque ele tem mais paciência, porque ele enxerga diferente. É aquele que nas suas veias o espiritismo pulsa. Essa, nossos amigos, é a mensagem de início desse ano de 2017 que a gente traz para a reflexão de vocês. Lembrando que diz-nos o próprio Allan Kardec: a cada um de nós serão as nossas obras. Que a reflexão, que alguma palavra não encaixada, eu peço desculpas, mas que cada um de vocês, de nós, o qual eu me incluo, possamos chegar em casa hoje e lembrarmos-nos do que foi nos dado, que mirífico conhecimento nós estamos à disposição. O que é podermos nos comunicar, podermos compreender a respeito das coisas que havia um véu e que a revelação espírita o tirou. O quanto de bom eu já estou nessa jornada de transformação, olhando o ano passado, o ano retrasado, quantas brigas eu evitei, quantas lágrimas eu sequei, quanta ansiedade eu me curei, quantos processos depressivos em que eu poderia chafurdar, eu não chafurdei. Quantas vezes eu aliviei a briga, quantas vezes eu saí daquilo que não era conveniente. Eu passei a não beber, eu passei a não fumar, eu passei a não brigar, eu passei a me entender e eu passei a amar. Este é o grande propósito, o amor e a caridade. Que possamos